pergunta que não quer calar, meu caro Alexandre Santástico. Furt não vinha jogando bem. A verdade dos fatos é o seguinte, o Furt não estava fazendo uma grande partida, mas também não estava atrapalhando, né? Ele estava incomodando ali os zagueiros do Palmeiras. Aquela casquinha que o Furt sabe fazer muito bem, né? Escorar aquela bola pro atacante, pro meio-campo, subir em bloco. Ele estava fazendo muito bem. Era um jogador que levava um certo perigo. Tecnicamente não fazia uma grande partida. Mas fato é que o Furt, mesmo 100%, não era unanimidade. Certo? Não era unanimidade. Tem muito torcedor que não gostava do Furt. Até o próprio Carille testou Bigode, testou o próprio Morelos como centroavante. Então, o Furt não é unanimidade nem pro torcedor e nem pro Carille. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte. Caso o Furt não jogue, que eu acho que o percentual de chances neste momento é maior pro Furt não jogar. Você mudaria o esquema tático, meu caro Alexandre Santástico? 3 zagueiros? Jair, por exemplo, que tem quase 2 metros de altura, seria uma boa, considerando que o Palmeiras tem força na bola aérea? Primeira pergunta para você. 4 no meio-campo. Reforçando esse meio-campo do Santos Futebol Clube, povoando mais aquele setor onde o Palmeiras também é muito forte para evitar aquela segunda bola, onde o Palmeiras sempre fica ali no rebote para pegar aquela bola cruzada na área. Ou 3 atacantes com Otero jogando como falso 9. Qual das 3 opções, na sua opinião, é a melhor para domingo, Alexandre? Marco, eu acho que você mexer no time do Santos nesse momento não é inteligente, né? Eu acredito que caso o Furt não tenha condições de jogo, é inevitável. Vai ter que entrar o Morelos. A gente não tem outro jogador. Por quê? Você acha que o Morelos vai pro jogo? Ele vai pro jogo. Não tem... Eu discordo. Quando você tenta... Depois do que ele fez ontem? Não tem outro jogador para poder entrar no lugar dele. Muda a característica do jogador. Mas quando você muda o esquema tático num jogo como esse, eu vou lembrar de um jogo específico. O São Paulo, quando foi pra final com o Palmeiras, o São Paulo abriu uma vantagem de 3-1 no Morumbi. Quando foi pro Allianz Parque, o Rogério Ceni, ele simplesmente modificou o esquema do São Paulo, né, de tentar pressionar o Palmeiras, e trouxe o Palmeiras pro teu campo de defesa pra tentar puxar os contra-ataques. O que aconteceu? O Palmeiras deitou e rolou em cima do São Paulo. Então, acho que você mexer no esquema tático num jogo tão complexo como esse, você tentar trazer o Palmeiras pro teu campo, acho que não é inteligente, porque o Palmeiras tem ótimos jogadores de frente, jogadores que batem bem na bola de fora, que é o Aníbal Moreno, que é o Zé Rafael, que é o Veiga, jogadores habilidosos como o Endrick, o Flaco Lopes, que é um atacante de área. Então, eu acho que você continuar fazendo o que o Santos fez, brigar com o Palmeiras cara a cara, eu acho mais inteligente. E quando você tira um homem de frente, você tira digamos que as características de um ponto e coloca um meia, você vai perder o corredor. Perdendo o corredor, os laterais do Palmeiras têm condições de avançar. E os laterais do Palmeiras são bons. O Piquerez é muito bom e o Marcos Rocha é bom. Então, eu acho que você tentar prender esses jogadores atrás, com os 2 pontas abertos e um centroavante de área, eu acho que é a forma mais inteligente de você encarar o time do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Pessoal, você tava até que horas no bar do João? Você voltou agora de lá? Olha, tá pedindo Morelos, o pessoal tá bravo, hein? Não, eu acabei, porque o pessoal... O pessoal tá bravo com você, não tem problema. O pessoal tá bravo com você, hein? Eu debato mesmo com o Mas chat, depois do que o Morelos tem jogado, você tá pedindo o Morelos pra domingo? Não tem outro jogador pra colocar. Você quer ser vice-campeão paulista? Não tem outro jogador pra colocar. O senhor quer ser vice-campeão. Pedir o Morelos, na minha opinião, é um absurdo. Quem a gente colocaria no lugar dele? O senhor tá querendo ser vice-campeão paulista. Você quer... A gente vai mudar o esquema tático que deu certo. Eu não tô falando do Morelos específico do atleta, eu tô falando do esquema tático. Então, quando você tira... Se eu tirar o Otero da ponta, se eu tirar o Guilherme da ponta, eu vou perder os lados do campo, que é onde o Santos é muito forte. O Guilherme, a função tática que o Guilherme traz pro time do Santos é de suma importância. O Otero, ele vai... Pedrinho pela direita, Guilherme pela esquerda e Otero de falso 9. Você pode fazer o Otero de falso 9 ou o Otero formando o quadrado do meio campo? Eu não acho inteligente você perder, você queimar 2 jogadores rápidos em uma única alteração. Por quê? Então teoricamente, o Otero... Você quer... aí é uma estratégia.
Deixar um Pedrinho pro segundo Deixar tempo. um Pedrinho é pro isso? segundo tempo. Aí é uma estratégia, que é válida. Se eu coloco o Pedrinho no jogo, do começo ao fim, é o jogo que desgasta muito o atleta. Como o Otero se desgastou ontem. Se eu coloco um Pedrinho com o Otero junto, quem que eu coloco depois nele pra colocar uma correria em cima do Palmeiras? Eu não tenho mais ninguém no banco. Então, infelizmente... Agora você me lembra, sabe quem? Sabe quem fez isso? Quem? E tomou na cabeça quando o Palmeiras? Quem? Cuca. Você lembra porque o Cuca deixou o Lucas Braga no banco pra colocar o Sandri? Você lembra a justificativa dele? Pra recuar o time. Não. Não. A justificativa do Cuca em 2021, naquela final contra o Palmeiras, de deixar o Lucas Braga no banco e colocar o Sandri, foi essa aí. Mas Que ele queria... em situação diferente. Não. Ele falou justamente isso. Que ele queria o Lucas Braga quando o Palmeiras estivesse cansado. Ou seja, ele entrou com um time pior, pensando no final do jogo e tomou na cabeça. Mas sabe por quê? Ele fez isso de uma forma, pra mim, eu até entendo que o argumento seja o mesmo, porém, o jogo é outro. O que acontece? O Santos, a gente lembra bem, o Santos sempre jogou contra Boca e contra Grêmio com esses jogadores de frente. Lucas Braga, Caio Jorge, Marinho e Soteldo. Nesses 2 jogos que o Santos meteu 3 no Grêmio, 4 no Boca... ele jogou com esses 4 jogadores de frente. No último jogo, não que ele alterou para aquele jogo específico, mas no último jogo ele tirou essa digamos que características do Santos, recuando o time, tirando o Braga e colocando o Sandri. Então, assim, como que você e ali entra dentro da situação do quê? De confiança. Porque eu tô massacrando os meus rivais, apertando eles em cima e ganhando jogos, aí no último jogo eu tiro isso daí e coloco um volante. Que recado que eu passo? O recado que é assim, ó, os caras são fortes, vamos segurar aqui. Então você tira o ímpeto do time do Santos. Estratégia perigosa. Eu acho que você deixar alguma arma pro segundo tempo faz todo sentido. Mas entrar com um jogador como o Morelos é jogar com a... Gente, o Santos jogou com a menos ontem. O Morelos é terrível. Você tá defendendo, mas você tá defendendo o terrível. Eu não tô defendendo o terrível. Você tá defendendo o terrível aqui. Como que você concorda que o cara foi terrível, que o Santos jogou com a menos e você tá pedindo ele pra domingo? Eu não tenho Você só peça. pode estar de brincadeira, pô. Eu não tenho peça de reposição pra ele. cortar teu microfone, eu não vou fazer isso. Eu não tenho peça de reposição pra ele. Isso. Eu não tenho peça de reposição pra ele. Infelizmente. Você vice-campeão paulista. Não, jamais. Infelizmente o Morelos não tem como. Mas, gente, eu não tenho outro jogador. Por isso que eu falo da falta que faz o Bigode hoje. Eu não tenho um jogador pra fazer essa função de frente. Se eu coloco Pedrinho e Otero no mesmo jogo, eu perco uma carta na manga pra um segundo tempo. O Pedrinho entrando descansado contra um Palmeiras no segundo tempo, indo pra cima de Marcos Rocha de Piquerez, é um jogador que o Santos tem a ganhar. Então você tá me falando o seguinte, se o Santos tiver Neymar, Rodrigo e... Vamos lá, o Gabriel Barbosa. Não, peraí. Mas a gente tá falando de jogador de outro quilate. Não, aí não. Então eu não vou sair com os 3 pra guardar um pro segundo tempo. É jogador de outro quilate. É jogador de outro quilate. Não, peraí. Então comparação que o senhor coloca na mesa agora... Eu não saio com o Neymar, não saio com o Rodrigo e com o Gabriel Barbosa, trinca. Senhor. Não, na cabeça do Fantástico... Eu guardo um jogador pro segundo tempo. Senhor. Você só pode estar de brincadeira. Aí você tá. Só pode estar de brincadeira. Aí você tá virando a chave pra jogador de outro quilate. Aí não tem como. Desculpa, se eu tenho no mesmo time Rodrigo, Gabigol e Neymar, os outros que corram pra eles. Teu os 3 vão jogar. Caso é sério, cara. Você tá de brincadeira, vou guardar pro segundo tempo. Tem que matar o Palmeiras no primeiro tempo. Mas, Marcão... Eu vou entrar com o Morelos? Pra que eu vou entrar com o Morelos? O cara não consegue correr e pensar ao mesmo tempo. Infelizmente, hoje, o Morelos é o único centroavante que o Santos tem. O Santos não tem outro jogador de frente. Quem que o Santos tem hoje de frente? Se tivesse o Enzo Monteiro, que eu não gosto, se tivesse o Enzo Monteiro hoje no time de cima, eu colocaria o Enzo Monteiro pra você não perder a característica do time que deu certo. Você é um brincalhão. Ó.